Continuando aqui a nossa aula, falando sobre questões comentadas, tenho aqui um resumo de todas as nossas expressões, como que eu calculo força elétrica, lembrando que é vetor, como eu calculo campo elétrico, lembrando que é um vetor, lembrando que entre essas duas existe uma relação de força elétrica e campo elétrico, como eu calculo potencial elétrico, que não é um vetor, mas existe uma relação entre campo elétrico e potencial elétrico, que eu estabeleci aqui. Na aula passada, eu falei que trabalho para levar uma carga de um ponto A até um ponto B, ele era calculado como uma carga de prova que se deslocava de um potencial A até um potencial B. A diferença de potencial, a DDP, nós representamos pela letra U. Defini para vocês uma relação entre energia potencial elétrica e potencial elétrico e escrevi aqui uma expressão para energia potencial elétrica relacionando aí a carga de prova e a carga geradora do campo elétrico. Então, vamos fazer alguns exercícios sobre esse assunto. Potencial elétrico. Questões comentadas. Primeira questão. Uma região isolada da ação de cargas elétricas recebe uma partícula eletrizada com carga de menos 2 nanocoulombs. Nano é 10 a menos 9. Reparem, o sinalzinho de menos, isso já me diz muita coisa, ok? Já me diz como é que eu desenho o campo elétrico, que é apontando para a carga. Já me diz que essa partícula, ela ganhou elétrons, né? Ela está com excesso de prótons. Isso também me diz que eu consigo calcular a quantidade de elétrons que ela recebeu. Também me diz que o potencial elétrico nessa região é negativo. Considere um ponto A 20 centímetros dessa partícula. Então, eu estou imaginando uma partícula negativa, uma partícula qualquer. Se eu for desenhar, eu desenho sempre a partícula como sendo uma bolinha. Tá aqui uma bolinha negativa. Eu vou imaginar que existe um ponto A que está a uma distância de 20 centímetros. Eu já vou aproveitar e vou passar esses 20 centímetros para metros. 20 centímetros, 0,2 metros. Quantidade de carga, menos 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Ele quer saber o potencial elétrico no ponto A. Lembrando que potencial elétrico não é um vetor. Então, fica facinho para a gente calcular o potencial elétrico no ponto A. Potencial elétrico, ele é K, Q sobre D. O K, ele me deu no enunciado, tá aqui embaixo, ó, 9 vezes 10 a 9. O valor da carga elétrica é menos 2 vezes 10 a menos 9 e a distância é de 0,2 metros. Portanto, o potencial no ponto A, 10 a 9 com 10 a menos 9 dá 10 elevado a 0, que é 1. Aí, eu posso simplificar esse 2 com o 0,2, ok? 2 dividido por 0,2 vai dar 10, vezes 9, isso vai dar 90. Lembrando, tem um sinalzinho de menos ali, portanto, é menos 90. Unidade do potencial elétrico, volts. Eu represento com a letrinha V, mas se escreve dessa forma aqui, ó, volts. Com isso, eu calculei o potencial no ponto A. E respondi o item A. Depois, ele quer a energia potencial adquirida por uma carga pontiforme de 3 microcoulombs colocada no ponto A. Então, eu vou colocar uma carga elétrica aqui. Essa carga elétrica eu vou chamar de Q minúsculo. E ela é positiva. Ela vale 3 microcoulombs, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Lembrando que a letrinha micro é 10 a menos 6. Eu sei que, como ela é uma carga positiva, vai existir aqui uma força elétrica de atração entre elas. Mas o problema não está me perguntando nada sobre essa força elétrica que existe entre elas. Só quer saber quanto vale agora a energia potencial elétrica, tá? Energia potencial não é um vetor, existe uma expressão para calcular a energia potencial elétrica, que é Q da carga geradora do campo, vezes o Qzinho sobre a distância. Ou, se eu quiser, o potencial do ponto A vezes a carga que eu coloquei ali.
Eu vou usar o potencial do ponto A, que é 90, já está calculado, vezes a carga, é menos 90, né? Vezes a carga elétrica que eu coloquei ali, e a carga elétrica que eu coloquei ali vale 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Isso vai dar menos 270 vezes 10 elevado a menos 6 joules, ou se eu quiser, menos 2,7 vezes 10 elevado a menos 4 joules. Esse é o valor da energia potencial elétrica nessa região. Vou tirar os meus rabiscos e vou deixar aqui uma resolução para vocês, que é a resolução do PowerPoint, que é mais organizadinha e bonitinha para quando vocês forem pegar os slides ali no e-book de vocês, tá? Tem a resolução feita digitadinha, bonitinha, e tem a resolução aqui gravada, toda rabiscada. Exemplo 2. Na figura, tem-se um triângulo equilátero de lados iguais a 3 metros. Triângulo equilátero, 3 metros, 3 metros, 3 metros. Nos vértices A e B, foram fixadas as cargas elétricas. No A foi fixado 5 microcoulombs. No B foi fixado menos 5 microcoulombs. Uma carga positiva e outra carga negativa. O que eu sei é que entre elas existe atração. Mas vamos ver o que o problema quer saber. Determine a intensidade do campo elétrico resultante no vértice C, e o valor do potencial resultante em C. E aí ele me deu o valor da constante eletrostática do meio, que é o K. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é campo elétrico? Campo elétrico é vetor. Se campo elétrico é vetor, eu vou ter que pensar nas operações vetoriais para calcular esse campo elétrico. E eu tenho que lembrar um monte de coisa. O que eu preciso lembrar? Carga elétrica positiva, eu desenho o campo elétrico sempre saindo dessa carga elétrica. Como o ponto C está aqui em cima, eu vou desenhar o meu campo elétrico aqui para cima, ó. Então, eu tenho um vetor campo elétrico aqui, que eu vou chamar de campo elétrico, é um vetor A e A. Essa carga é uma carga negativa, e nós sabemos que as cargas elétricas negativas, elas possuem um campo elétrico que apontam na direção dela, o que significa, portanto, que eu vou desenhar o campo elétrico da carga B apontando para ela. E aqui eu vou chamar de campo elétrico B. Unir origem com origem, portanto, regra do paralelogramo. Eu vou somar esses dois vetores. Depois eu vou pôr o desenho bonitinho aqui do PowerPoint para vocês, tá? Somando, traçando paralelas, aqui estaria o meu vetor campo elétrico resultante. Ok? O que eu sei? Eu sei que o A e o B estão na mesma distância do ponto C. O que mais eu sei? Eu sei que a carga A e a carga B, em módulo, são iguais. Portanto, o módulo do campo elétrico da A e o módulo do campo elétrico da B vão ser os mesmos. Por quê? Eu sei que campo elétrico é K vezes Q sobre a distância ao quadrado. Se o Q, quantidade de carga da A, é igual à quantidade de carga da B, lembrando que o sinal é apenas para dizer o sentido do vetor. Então, eles têm a mesma quantidade de carga, eles estão na mesma distância, portanto, eles geram o mesmo campo elétrico. Então, eu vou dizer que o módulo do campo elétrico da esfera A é igual ao módulo do campo elétrico da esfera B, e eu vou chamar esse módulo do campo elétrico de E. Generalizei pela letrinha E. Posso calcular já esse valor. Ele é 9 vezes 10 a 9, que multiplica 5 microcoulombs, 5 vezes 10 a menos 6. Lembrando, micro é 10 a menos 6. A distância já está em metros, então é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, dividido por 9, deu 1. Então, esse campo elétrico da esfera A e o campo elétrico da esfera B, que eu generalizei para E, ele é de 5 vezes 10, somos expoentes, a terceira, unidade, Newton por Coulomb. Tá, mas é uma soma vetorial, certo? Então, eu sei que existe um ângulo entre o vetor A e o vetor B,
que ângulo que existe entre A e B. Eu sei que eu tenho aqui, ó, é um triângulo que ele já me disse, equilátero. Então, eu sei que este ângulo aqui vale 60. Nossa, tá difícil aqui. Esse ângulo aqui embaixo é 60. Esse ângulo aqui é 60. E esse ângulo aqui de cima, portanto, também é 60. Isto tudo tem 180, ok? De EA até aqui tem 180. Portanto, este ângulo aqui, ó, é 180 menos o 60. E 180 menos 60 é o ângulo de 120 graus. Portanto, eu vou ter que usar a lei dos cossenos para achar o módulo do campo elétrico resultante. Então, agora eu vou sair dos meus rabiscos e já vou para a questão digitalizada aqui do PowerPoint, porque aí já tenho os cálculos todos feitos para vocês e eu não vou ficar perdendo meu tempo, nem o de vocês aqui fazendo as continhas matemáticas, tá? Então, eu calculei o campo elétrico já anteriormente, deu 5 vezes 10 a terceira unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb, e já desenhei os campos elétricos agora há pouco para vocês, mostrei o ângulo de 120 graus. Então, o campo elétrico resultante no ponto C ao quadrado, ele vai ser o campo elétrico A ao quadrado, mais o campo elétrico B ao quadrado, mais 2 vezes o campo A, vezes o campo B, vezes o cosseno de 120. Como eu disse que os campos elétricos de A e B eram iguais, eu chamei ele de E. Então, eu tô trocando isso aqui por E, trocando isso aqui por E, trocando esses dois aqui por E e E. E E vezes E vai me dar E quadrado. Eu fiquei com E quadrado, mais 2E quadrado, que multiplica o cosseno de 120, que é menos meio, ok? E daí, eu tenho que esse meio aqui simplifica com esse 2, ok? E aí, vai me sobrar um E quadrado apenas daqui, que vai ser negativo, por causa desse sinalzinho de menos. E aí, esse E quadrado com sinalzinho de menos, que eu vou ter aqui, dessa multiplicação, eu vou cancelar com este aqui, ó. De tal forma que o campo elétrico no ponto C ao quadrado vai ser o campo elétrico E ao quadrado. Se eu passar a raiz quadrada dos dois lados, eu tiro que o campo elétrico resultante no ponto E, ele vale 5 vezes 10 a menos 3 newtons por Coulomb. Olha, eu nem faria essa conta, de certa forma. Por quê? Eu tenho aqui um triângulo equilátero, aqui eu também vou ter um triângulo equilátero, ok? Eu tenho aqui EA, isto aqui é EB, ok? Então, se eu trouxer o EB para cá, eu tenho EA e EB. EA e EB, eles têm o mesmo tamanho, ok? Eu sei que o meu vetor EC está aqui no meio, tá? E aí, eu tenho um triângulo equilátero aqui, que é semelhante a esse triângulo equilátero que eu tenho aqui. 60 graus, 60 graus, 60 graus. Se é um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Então, se eu achei o EA e o EB, o meu EC também vai ser o valor do EA mais o EB, que é o 5 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb, ok? E aí, tá feita mais uma questão comentada para vocês de potencial elétrico. Mas ainda não terminou. Ele quer saber ainda o potencial resultante em C. Eu só calculei o item A. Eu quero o potencial resultante no ponto C. Potencial não é vetor. Se potencial não é vetor, as distâncias são as mesmas, as cargas elétricas são as mesmas, porém de sinais opostos. Como é que eu calculo mesmo potencial elétrico? K vezes Q sobre D. Eu tenho o K, 9 vezes 10 a nona. Também não faria conta se fosse um exercício que eu estivesse resolvendo para um vestibular e precisasse ser rápida, tá? O K é 9 vezes 10 a nona. Eu tenho uma carga que é 5 vezes 10 a menos 6. Distância dela até o ponto, 3. K tá aqui, né? Vezes Q, dividido por D. Aqui também vai ser K vezes Q, dividido por D. Então, o potencial aqui e o potencial aqui vai ter os mesmos valores, só que um positivo e outro negativo. Quando eu somar aqui, o potencial vai ser 0. Mas se eu quiser fazer os cálculos,
O potencial do A deu 1,5 vezes 10 à quarta. O potencial do B deu menos 1,5 vezes 10 à quarta. Como o potencial não é vetor, quando eu somar, os dois números são iguais, um positivo e o outro negativo, o potencial dá zero. Próxima questão. Considere as superfícies equipotenciais abaixo. Abaixo não, eu pus aqui do lado. S1, S2 e S3, com seus respectivos potenciais elétricos indicados, e determine o trabalho realizado pela força elétrica que atua em uma carga de 2 coulombs quando ela se desloca do ponto A ao ponto E, percorrendo a trajetória indicada. Então, eu quero saber o trabalho para ela ir de A até E. Reparem, ela vai de A para B. De A para B, ela não realiza trabalho nenhum. Por que de A para B ela não realiza trabalho? Porque de A para B, ela está na mesma superfície equipotencial, que vale 10 volts. Então, o potencial aqui é 10 volts, o potencial aqui também é 10 volts, portanto, não existe diferença de potencial. Se não existe diferença de potencial, não tem trabalho, o trabalho é zero. De B para C, tem trabalho, mas não importa se ela vai fazendo essa trajetória ou se ela vai numa trajetória formando 90 graus aqui com essa superfície. Tanto faz a trajetória, porque a trajetória não me importa. O que me importa é o potencial da superfície seguinte. E o potencial da superfície seguinte é zero. Então, ela está indo de um potencial que vale 10 para um potencial que vale zero. Depois, ela vai de C para D. De C para D também não me importa o caminho. O que importa é que ela está indo de uma superfície equipotencial para outra. O trabalho não depende do caminho, depende da diferença de potencial. De D para E, eu sei que o trabalho é zero, de novo, porque ela está se deslocando na mesma superfície equipotencial, que vale menos 10 volts. Então, para eu calcular o trabalho de A até E, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o valor da carga elétrica, que está saindo do A e indo para o E. Eu preciso saber o potencial no ponto A, que eu tenho, e o potencial no ponto E, que eu também tenho. E lembrar do conceito de trabalho. Então, eu sei que o trabalho de A até E é o valor da carga, multiplicado pela DDP, pela diferença de potencial, que é o potencial no ponto A, da onde ele saiu, menos o potencial no ponto E, aonde ele chegou. A carga elétrica é 2 coulombs, então só 2. Potencial no ponto A é 10, menos o potencial no ponto B, E, né? Perdão, E, que é menos 10. E menos com menos vai me dar mais. 10 mais 10 dá 20. E 20 vezes 2 dá 40. Unidade do trabalho, joules. Um exercício simples de superfícies equipotenciais. Próxima questão comentada. Entre duas placas condutoras eletrizadas com cargas elétricas que diferem apenas no sinal, existe uma região do espaço onde encontramos um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. Os efeitos do campo gravitacional podem ser desprezados. Então, olha, repara, tem uma carga aqui. Essa carga, ela tem massa. Se ela tem massa, ela tem peso. Portanto, eu teria que desenhar uma força-peso. Mas como ele está falando para eu desprezar os efeitos do campo gravitacional, eu vou desprezar a força-peso nessa situação. Se abandonarmos do repouso uma partícula de massa m e carga Q a partir do ponto A da superfície equipotencial V1, então aqui é uma superfície equipotencial V1, com que velocidade ela vai atingir o ponto B? Então, ela vai sair daqui, onde ela tem o potencial V1, vai chegar no ponto B, onde ela tem o potencial V2. Reparem, ela vai em linha reta, ela não vai descrever aqui, olha, nenhuma curva. Se tivesse o campo gravitacional, eu ia ter aqui como se fosse um lançamento horizontal, tá? Mas não é, não tem campo gravitacional para baixo, é só o campo elétrico entre uma placa e outra que vai fazer ela se deslocar. Observe que a distância entre V1 e V2 é D. Então, é um exercício que não tem número. Lembrando, existe um trabalho de A até B. E esse trabalho de A até B, eu também posso escrevê-lo como variação de energia, porque trabalho também é variação de energia.
Que energia que está variando de A até B? Está variando a energia potencial elétrica, ok? Porque eu tenho uma diferença de potencial entre 1 e 2. Escrevi aqui, ó, que trabalha a variação de energia potencial elétrica, porém, aqui ele não tem velocidade, ele partiu do repouso, e ele chega com uma velocidade V aqui, o que significa que eu tive uma variação da energia cinética. Então, a força elétrica também modificou a velocidade. Então, eu posso dizer que o trabalho também provocou uma variação da energia cinética. E como é que eu calculo a energia cinética mesmo? É mv² sobre 2. Então, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Energia cinética final é energia cinética no ponto B, energia cinética inicial é energia cinética no ponto A. Como ele partiu do repouso, essa energia cinética do ponto A é 0. Sobrou, então, que o trabalho realizado pela força elétrica para vir de A até B provocou uma mudança na quantidade de energia cinética. Eu estou usando o princípio da conservação da energia, tá? O trabalho que ele realizou para ir de A até B pela força elétrica, ele transformou esse trabalho em uma variação de energia cinética. Então, eu igualei as duas expressões. Lembrando que eu zerei isso por causa da velocidade inicial igual a 0. Vou isolar o VB. Para isolar o VB, esse 2 está dividindo, levei para o outro lado multiplicando. O M estava multiplicando, eu passei para cá dividindo. Como o VB estava ao quadrado, eu extraí a raiz quadrada de tudo isso aqui. Se eu tivesse os valores numéricos, daí eu substituiria por números para achar aí a resposta numérica desse meu exercício. Seria mais interessante se tivesse o peso, porque aí eu poderia pensar que o tempo que ele demora para percorrer essa distância seria o mesmo tempo que ele demoraria para descer, e aí eu trabalharia com um lançamento horizontal, onde eu teria um movimento no eixo X e no eixo Y simultâneos. E aí eu poderia usar várias equações lá da cinemática para resolver o exercício. Próxima questão comentada. Na figura a seguir, estão representadas as superfícies equipotenciais planas, paralelas, e separadas pela distância de 2 centímetros. Então, aqui é uma superfície equipotencial, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, tem várias superfícies, e a distância entre elas é D. Mas ele me disse que essa superfície equipotencial, quando eu olho na figura, é 0 volts, e essa superfície equipotencial, quando eu olho na figura, é 100 volts. Então, eu tenho uma figura com várias superfícies equipotenciais planas paralelas, separadas pela distância D, que vale 2 centímetros. Cuidado com esses centímetros, tem que passar para metros. Referentes a um campo elétrico uniforme. Determine a intensidade, a direção e o sentido do referido campo elétrico. Então, vamos imaginar o que está acontecendo nesta situação. Então, eu tenho que desenhar essas linhas de campo elétrico. Como é que eu sei para onde o campo elétrico vai apontar quando eu tenho essas linhas equipotenciais? Então, eu vou lembrar que o campo elétrico, eu vou desenhá-lo sempre perpendicular a essas linhas equipotenciais. É como se eu tivesse uma placa aqui e uma placa desse lado. O campo elétrico, ele é sempre mais intenso quando eu estou mais próximo da carga elétrica. E sempre menor à medida que eu me afasto. Então, aonde eu tenho o potencial maior, é onde eu tenho o meu campo elétrico mais intenso. E aonde eu tenho potencial elétrico menor, é onde eu tenho campo elétrico menos intenso. Então, o meu campo elétrico está nesse sentido, do maior potencial para o menor potencial, ok? Olha como está aqui no meu desenho, sempre do maior para o menor. Lembrando, perpendicular a essas linhas. Se eu voltar no meu primeiro slide da aula passada, que eu desenhei a circunferência, eu já mostrei que as linhas de força, que essas linhas de campo elétrico, elas são sempre perpendiculares às minhas superfícies equipotenciais. Volta lá no primeiro slide que vocês vão ver a representação desses 90 graus. Eu quero saber nesse exercício quanto vale a intensidade, a direção e o sentido. Então, a direção e o sentido eu já determinei. Direção horizontal, sentido da direita para a esquerda. Faltou apenas a intensidade. Como é que eu vou calcular
isso daí. Eu vou calcular, lembrando que potencial elétrico tem relação com campo elétrico, né? A relação que a gente tinha, eu vou escrever ela aqui num cantinho. Peraí, cadê o cantinho? Cadê a caneta? Aqui. Então, a relação que nós tínhamos era que potencial elétrico era campo elétrico vezes distância. O que está mudando aqui nessa minha situação? O meu campo elétrico, eu posso escrever ele como sendo, existe, na verdade, ó, uma diferença de potencial, tá? O que vai gerar essa diferença de potencial é a modificação nessa minha distância aqui. Afinal, o campo elétrico nesses pontos, todos eles têm o mesmo valor. À medida que eu estou me afastando, então, o campo elétrico aqui tem o mesmo valor que aqui, que aqui, que aqui, porque isso aqui são placas, tá? Então, o campo elétrico em cada uma dessas superfícies equipotenciais tem o mesmo valor. Então, o potencial elétrico muda porque a distância está mudando na horizontal. Então, eu posso dizer que existe uma diferença de potencial U, que ela existe por causa dessa diferença de distância. Eu tenho essa diferença de potencial, ó. Aqui é 100, aqui é 0, tá? Então, a diferença de potencial entre essas duas superfícies aqui vale 100 volts. Isso aqui é 100, minha DDP. Distância. Se cada pedacinho é 2 centímetros, então, 2, 4, 6, 8, 10. O U é 100, a variação que eu tenho de distância entre 0 volts e 100 volts é 10. Cuidado que tá 10 centímetros. Eu tenho que passar para metros, tá? Com isso, eu descubro o campo elétrico. Vejam que a unidade do campo elétrico aqui tá volts por metro. Volts por metro é o mesmo que Newton por Coulomb, ok? Vocês podem usar aí a grandeza que vocês, a unidade da grandeza que vocês preferirem. Isso aqui é em volts, isso aqui em metros, portanto, volts por metros, ou então lembrando que campo elétrico também é Newton por Coulomb. Próxima questão comentada diz o seguinte: o gráfico a seguir representa o potencial criado por uma esfera condutora eletrizada em função da distância ao seu centro. Reparem, o potencial aqui é constante, o que significa que é do centro até a superfície, e depois aqui é fora da superfície, que é quando o meu potencial começa a diminuir. Então, dentro da esfera, o potencial é constante até a superfície. Então, eu já sei que essa superfície esférica tem um raio que vale 30 centímetros. Lembrando, tem que converter para metros. Considerando a constante eletrostática do meio igual a 1 vezes 10 a décima, então, olha, não é o K 9 vezes 10 a nona, ele deu 1 vezes 10 a décima, não é no vácuo. Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, determine o raio da esfera. O raio da esfera, eu já tirei aqui do gráfico, é de 0,3 metros ou 30 centímetros. Então, o item A está respondido só pela análise do gráfico. Item B, a carga elétrica existente na esfera. Para calcular a carga elétrica existente na esfera, eu vou usar a expressão do potencial elétrico. Potencial elétrico é K vezes Q sobre R. Como eu quero a carga elétrica, a quantidade de carga elétrica, eu vou isolar esse Q. O R que está aqui dividindo, eu vou levar para o outro lado multiplicando. O K que está aqui multiplicando, eu estou levando para o outro lado dividindo. Só isolei o K. Eu tenho um potencial que eu conheço, que é de 2 vezes 10 a quinta volts, para a distância de 30 centímetros. Posso usar esse valor, eu posso usar qualquer outro aí do meu gráfico, tá? Eu peguei esse porque são os menores e fica até mais fácil para mim. Se quiser, pode pegar 1,60 ou 0,6 e 10 e 100, tanto faz. Peguei aqui o 2 vezes 10 a quinta, que é esse ponto, para o raio que era 30 centímetros, ok? Que eu passei para metros, e dividi pela constante, que não era o vácuo, é 1 vezes 10 a décima. Com isso, achei uma quantidade de carga elétrica de 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, ou 6 microcoulombs. Com isso, eu encerro a aula de questões comentadas, com isso eu encerro o assunto da lista de exercícios de vocês, ok? Então, essas são as aulas desta nossa semana, espero que vocês fiquem bem, e até a próxima semana, onde eu vou falar de capacitância de um capacitor, ok? Boa semana para todos nós
e fiquem bem.